várias pessoas além dos meus amigos. E eu quero trazer para vocês uma palavra que fala sobre a necessidade de colocar o coração em um lugar onde esteja seguro. E se você me perguntar o que é essa segurança, eu vou dizer, é um lugar onde a sua mente vai estar protegida, onde do seu coração, virão aquelas coisas que você precisa atentar, porque são as coisas que saem da sua boca. E eu quero trazer então 2 versículos que eu sei de cor, então não vou nem abrir a Bíblia. Um é Provérbios 4, 23, quando diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E um outro, lá do Novo Testamento, quando ele diz assim: só saia da vossa boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que promove edificação. Se você anda murmurando, se você anda lamentando, se você anda maldizendo, troque tudo isso, a receita é muito simples. Troque tudo isso por gratidão, louvor, alegria. Sabe por quê? A base da felicidade ninguém constrói senão dentro de você, se você mesmo não ativa isso dentro de você. Então, seja grato e comece a escrever os motivos de gratidão. Você vai ver como é enorme a lista de gratidão. E vá lendo isso todos os dias e você vai ver como a sua vida começa a modificar e como você começa a ver sentido naquilo que está ao seu redor. Sabe por quê? Você ativou dentro de você aquilo que Jesus, que Deus colocou quando criou, que foi o seu fôlego. E esse fôlego é de amor, de alegria, de gratidão, de tudo que é bom. Então, guardar as saídas da vida significa estar atento àquelas coisas que você faz e que vêm consequências. É lembrar que você é o único responsável pelas consequências ou pelas coisas que acontecem com você. Como assim, Osaí? Aquilo que você fala. Lembra da criação do mundo? Quando Deus usou a palavra para bendizer, para criar. E eu tenho uma experiência muito interessante. Eu fiz inclusive a foto da flor antes e depois. Dois estandartes, digamos assim, com flor, o mesmo padrão, mesma quantidade de montes em um saco, e nós compramos e colocamos no quintal. Um estava fora, assim, todos os dois estão no quintal, lugar que tem luz e tal. Mas pela manhã, um pega menos, um desses sacos com flores pega menos luz. E o outro, desde a manhã até final da tarde, ele está com o sol nele. Mas os dois têm luz durante todo o dia. Um desses sacos de flores começou a ficar muito robusto, florido. E o outro assim, apagado. As florezinhas, botões que não se abriam. E passaram-se 2 semanas. Esse lá do canto, onde não tinha sol logo de manhã, ele mirrado, encolhido. E eu me lembrei então de ir lá e falar com essa planta. Coisa de maluco? Coisa de maluco não. É vida. A planta é viva. Eu li até um artigo outro dia que diz que as árvores sentem e produzem um pequeno gemido, um pequeno som quando elas são cortadas, quando elas são podadas. Então, veja só, é vida. Se cresce, tem vida. E precisa, então, dar uma atenção especial a isso. Então, eu disse, sabe o que mais? 2 semanas se passaram e essa planta continua da mesma forma que veio. As flores não brotam, não se abrem. Eu fui lá e comecei a conversar com essa flor. Todas vocês são bonitas. E são realmente flores lindas. E você tem coragem, tem força dentro de si que pode abrir. E fui conversando. Energia. Olha eu aqui e coloquei a mim como exemplo.
Olha, nós estamos já em abril, passamos abril, maio, meados de maio, e o sol não vinha, mas eu sobrevivi a esse inverno tão longo. Olha eu aqui, exemplo. Então vamos lá, energia, energia. Tem energia aí dentro, está recebendo água, tem sol um pouquinho menos do que as outras, mas olha aquela lá do canto também. E você é linda. E comecei a falar com essa planta. E Frank me olhando. Acontece que, e ainda tem mais uma coisa. E para você não ficar se sentindo assim, menos, né? Vou colocar um foco de luz para você. Me lembrei de uma história de Mister Bean que eu estava vendo outro dia com as crianças em português. E Mister Bean, numa competição lá que ele, né? Os desenhos animados para criança, colocou de noite os focos de luz voltados para a planta dele, que era uma melancia, que ele queria que fosse a maior de todas. Assim eu fiz. Coloquei um foco de luz, uma pedra solar, que tem uma luz solar, e voltada para ela de noite. No outro dia, eu vi flores abertas. Eu disse, fui lá, muito bem, elogiei. Nos outros dias, essas flores estavam se abrindo, se abrindo. E agora, as duas plantas estão por iguais. Quer dizer, a palavra, minha gente, tem poder. A palavra tem poder. E você pode, então, usar esse poder da sua palavra para produzir bênçãos, para produzir coisas boas, para melhorar a própria vida. E a minha palavra hoje para vocês é exatamente sobre isso. A gratidão, a forma de usar as palavras para melhorar a vida. Outro dia eu falei sobre uma história que é da ingratidão de um rei. Eu vou contar para vocês que é de Êxodo capítulo 16, que diz assim: o maná e as codornas. Os israelitas caminhavam pelo deserto à procura da terra prometida, e depois de muitos dias de viagem, eles viram que não tinham nada para comer. Então, começaram a reclamar e culparam Moisés e Arão por tê-los convencido a sair do Egito. O ingrato povo de Israel, esquecendo as penas e sofrimentos que tinham suportado durante séculos, apontava o dedo para Moisés e gritava: nunca deveríamos ter saído do Egito. Para que nos serve a liberdade se morremos de fome no deserto? Deus ouviu a queixa e as reclamações daquela gente e disse a Moisés: anuncia para o povo que esta noite eles comerão carne até se fartarem amanhã e haverá pão. E amanhã haverá pão. Assim Moisés fez. Aquela tarde o céu se abriu e sobre o acampamento apareceu uma nuvem imensa de codornas. Essa noite, todos comeram a carne daquelas aves até se saciarem. Na manhã seguinte, tudo estava coberto de orvalho, e quando evaporou, os israelitas viram que todo o acampamento estava coberto de pães feitos de um fino grão branco. Quando perguntaram para Moisés o que era aquilo, ele respondeu: este é o pão que Deus vos enviou. Todos começaram a comer e logo descobriram que apenas um pedaço era suficiente para saciar a fome de uma pessoa. Os israelitas chamaram aquele pão de maná e este lhes serviu de alimento, enquanto cruzavam o deserto até chegarem a Canaã, a terra prometida. A ingratidão faz com que muitas coisas ruins aconteçam na própria vida. Não é os outros que determinam, não é os outros que fazem mal a você, mas você mesmo, com vitimização, se achando o pior, se achando feio, se achando isso e aquilo outro, é que traz para você mesmo as coisas ruins. Olha, ao nosso redor pode existir sim pessoas ruins, mas
nós podemos fazer com que as coisas se tornem boas. Basta lembrar do que diz Provérbios e do que diz outro versículo quando diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Cada palavra que você lança, volta. Palavras são flechas que, uma vez lançadas, elas voltam e fazem aquilo para que elas foram enviadas. Quais são as palavras que você tem usado durante o dia? Como é que você começa o seu dia? Como é que você tem passado? O que é que você tem transmitido? Se você tem filhos, se você tem crianças em casa, o que é que você tem transmitido a elas? É necessário observar as palavras que você tem proferido. E nesse momento, então, eu gostaria de lembrar disso, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que promove edificação. E lembrar a você que a gratidão pode muito, pode muito, pode muito mais do que você pensa. E o meu convite a você agora, então, para fazer com que a gratidão seja algo que alargue as suas possibilidades, que o louvor seja algo que alargue também o leque de possibilidades que você tem para trazer para você próprio os benefícios. Se essa palavra ajudou você, envia para uma outra. Ou simplesmente faz com que isso tenha valia na sua própria vida. E não importa o que os outros digam, não importam as críticas, não importa porque o outro não sabe como melhorar a própria vida. Mas se você tem essa oportunidade, faça valer na sua vida aquilo que a Bíblia diz. Palavras boas devem ser lançadas, porque elas protegem até mesmo a esfera onde você está. Palavras de gratidão devem ser faladas, devem ser ministradas, para que essa gratidão volte para a sua própria vida como um sinal da sua fé. Lembra daquele versículo que diz assim: a fé sem obras é morta? E muita gente sem saber o que é que faz com a fé. A fé é simples de ser ativada, mas você precisa ser congruente, precisa haver congruência naquilo que você fala e naquilo que você vive. Se você vive xingando, se você vive maldizendo, se você vive falando coisas más contra as outras pessoas, se você desenvolve ódio, raiva no seu coração, inveja, e se você não perdoa, aí está a chave, porque as coisas não estão andando em sua vida. As principais chaves. E se você desenvolver, então, aquilo que fala Provérbios 4:23, né? Lembrar que do seu coração é que saem as saídas da vida, é que a vida vai se tornar menos desafiadora. Pode até ter desafios, eu tenho desafios diários, mas eu tenho aprendido a fazer com que eu cresça na medida que esses desafios apareçam. E uma coisa que com certeza não é fácil, é desafiador, mas quando a gente começa a fazer como prática, tudo muda. É louvar, é agradecer pelas circunstâncias e as coisas começam a mudar ao nosso redor. E eu tenho dito para algumas pessoas, tudo muda quando eu mudo. Eu não preciso esperar o outro mudar para que as coisas mudem para mim. Eu mudando, eu me blindo. Eu mudando, eu sei o que fazer para que as influências negativas não tenham poder sobre mim. Então, resumindo, que você não seja ingrato como foi o povo de Israel, que podia ter feito um trajeto mais curto e passaram 40 anos andando praticamente em círculos, fazendo uma jornada desnecessária, simplesmente por falta da ingratidão. Como vai, Erilza? Como vai, Leia? Como estão vocês? Espero que vocês sejam pessoas gratas e que essa gratidão esteja inserida no seu dia a dia, do levantar ao dormir. Aqui para mim já são 2:30 da manhã, mas 2:30 da manhã, 2:30 da madrugada, é amanhã mesmo, né? Mas
eu comecei o dia também um pouquinho mais tarde com as minhas atividades, então quis trazer essa palavra para que vocês sejam edificados. E lembrar, as saídas do nosso coração são os pilares que nos sustentam. A gratidão move o coração de Deus, exatamente. Eu gosto de dizer que o louvor, quando Deus ouve o louvor, quando Deus ouve a gratidão em forma de louvor, os dois para mim estão muito aliados. Quando nós celebramos, não tem como Deus não se mover, né, ao nosso favor. Então, gratidão, celebração, honra, respeito, são as palavras que precisam permear o nosso dia a dia, precisam permear a nossa vida, para que aquelas bênçãos que Deus tem separado para nós, ó, lá desde de Abraão, elas venham e sejam solidificadas e realizadas em nossa vida. Essa era a minha palavra para hoje e eu preciso arranjar um tempo para voltar sempre, né? Vou tentar voltar mais cedo. E espero que o restante dessa semana seja uma semana de bênçãos para vocês, uma semana de colheita daquilo que vocês têm plantado. E olha só, a gente planta o que a gente colhe, né? E eu vou me lembrar sempre dessa experiência que eu contei. Depois volta e vê a experiência que eu contei das flores. E eu vou lembrar de postar ela antes e ela depois. Espero que eu ainda tenha as fotos. E lembrar que aquilo que a gente fala opera na nossa vida. Não tem outra forma. Não são os outros que vão determinar. Pode sim, mas nós podemos tomar os remos da nossa mão e fazer com que nós caminhemos. Cada um caminha, né? Cada um com seus remos é que vai saber para onde está indo. E se não sabe, é a hora de procurar ajuda. Nós vivemos um momento em que, desde o início da pandemia, foi dito que muitas pessoas teriam necessidade de ajuda mental. Ajuda no sentido... ajuda não. Cuidados na área mental. E é o que nós vemos, é o que eu vejo trabalhando com pessoas. Pessoas totalmente perdidas. Pessoas que têm posses até, pessoas financeiras, pessoas que têm negócios bem-sucedidos, mas das emoções estão precisando de cura. E foi por isso que eu me preparei para poder ajudar pessoas nesse sentido. E se você é uma dessas pessoas que está precisando de ajuda, manda uma mensagem e a gente vai conversar. E por falar nisso, eu estou começando nos próximos dias. Tudo indica que vai ter uma palestra hoje é quarta, né? Na sexta-feira eu vou fazer uma palestra gratuita, então todo mundo pode participar, mas precisa se inscrever. E na próxima semana eu vou estar começando fazendo uma outra palestra que vai ser um workshop, então com um tema determinado, e vocês vão ver essa divulgada e vocês podem também se inscrever. Por que se inscrever? Porque a partir do momento que você se inscreve, começa mudança na sua vida. É compromisso que você assume com você mesmo. E eu vou lhe ajudar então nesse processo de mudança. Já falei demais? Então, uma boa noite para vocês. Um bom restante de semana. E lembra, a gratidão... lembrei a palavra. O louvor e a gratidão movem o coração de Deus. E é aquela música de Cassiane, né? Eu lembro sempre. É uma música que às vezes eu coloco aqui e deixo o dia todo rodando, porque os nossos pensamentos, os meus pensamentos nesse caso, ficam aliados àquilo que eu realmente desejo fazer. Em tudo quanto fizermos, precisamos lembrar. O propósito é só um. É o louvor da glória de Deus. Então, em tudo que nós fizermos, lembrar que nós fazemos para o louvor da glória de Deus. E se não está sendo assim, o seu propósito e a sua missão precisam ser redirecionados. Ok? Uma boa noite e até sexta-feira, a nossa palestra online. Vou deixar um link, você se inscreve e eu coloco você num grupo do WhatsApp, e pelo WhatsApp ou Telegram, não sei qual vai ser dos dois,
por esse grupo, você recebe então o link para a palestra que vai ser feita. Ok? Beijo. Eu ia falar um abraço. Um beijo para vocês.